As igrejas desprezam o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para os crentes? Vamos meditar nisto, pois Jesus revelou-nos que sem Ele nada podemos fazer. Portanto, sem o Espírito Santo, nada espiritual, verdadeiro e eterno pode ser produzido. Pois vivemos o tempo do Espírito Santo produzindo os filhos de Deus. No livro de Atos, no capítulo 15, encontramos a primeira controvérsia na igreja. Diz o capítulo 15 que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se não circuncidassem segundo o costume de Moisés, não podiam ser salvos. Desde o princípio, alguém tentou incluir no corpo de Cristo algo da lei que já tinha sido cumprida em Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Quando houve essa controvérsia, a igreja se reuniu e vejamos o que disse no versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações ilícitas. Estas coisas fará bem se vos guardardes. Observe que é colocado que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós se refere à igreja. Ao Espírito Santo se refere ao único Deus vivo e verdadeiro, que em Cristo Jesus nos enche de toda a plenitude da divindade. Esta palavra desapareceu na realidade das igrejas. Parece bem aos que creem, parece bem às lideranças, parece bem àqueles que estudaram, aqueles que aprenderam segundo a carne. Eles têm a sua opinião e a sua própria palavra. Mas onde está o que o Espírito disse? Recordamos que as 7 cartas, as 7 igrejas, no final das cartas está escrito: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, é para ouvirmos o que o Espírito diz a todas as igrejas. Ali temos um resumo da igreja com seus pontos positivos e negativos e a solução destes. Mas quem ouve? Portanto, o Espírito Santo foi abandonado. Não há mais o parecer do Espírito na igreja. Sem esse parecer, nós nos corrompemos, nós erramos, nós falhamos. Dependemos dele para nos iluminar e revelar o que somos, o que temos feito e o que temos sido. No livro de Provérbios, nós encontramos assim no capítulo 14, no versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Portanto, quando a igreja entortou o caminho e deixou Jesus como único caminho, o Espírito como único caminho, ela entrou por caminhos tortos, pensamentos tortos, deixou a retidão. Então, despreza o Espírito Santo. Observe hoje que os que ensinam e os que aprendem, entre aqueles que se dizem sábios e que se tornam mestres, eles falam sem o Espírito Santo. Por isto, grandes debates, doutrinas que foram criadas através dos séculos, ensinamentos novos, revelações novas e estranhas. O apóstolo Paulo teve a revelação a respeito de doutrinas de demônios, de ensinamentos de homens, doutrinas de homens. Nós precisamos meditar nestas coisas.
O mestre é o Espírito Santo. Aqueles que andam por caminhos tortos vão desprezar o Espírito e desprezar também aqueles que andarem segundo o Espírito. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Na verdade, as igrejas entraram em caminhos de morte. O que há é divisão, é confusão. O que há é cada um tendo a sua própria opinião. É uma Laodiceia enlouquecida, pois a palavra Laodiceia significa a opinião dos leigos, a opinião daqueles que deveriam estar aprendendo e ouvindo o Espírito Santo. Há caminho que ao homem parece direito. Por isso, as lideranças estão promovendo as igrejas, estão elogiando, estão dizendo que tudo é uma bênção e que a obra é maravilhosa, mas é maravilhosa aos seus próprios olhos. Vamos ver agora no Evangelho de João o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse a respeito do Espírito. Vamos encontrar no capítulo 14, no versículo 26, assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Observe que o Espírito Santo ia ser enviado no nome de Jesus. Enviado no nome de Jesus viria no Espírito de Cristo. Portanto, não há Jesus sem o Espírito Santo. Há Jesus diferente. Há evangelho diferente. Há ensinamento diferente. Há um falso evangelho. Há um falso profeta. Há um lobo vestido de ovelha. Por quê? Porque abandonaram o Espírito Santo. Então não há discernimento. Então não há aprendizado. Não há ensinamento que venha do céu. Não há o som do céu, que é o Espírito Santo. O que ele fará? Ensinará todas as coisas. Portanto, Jesus não está dizendo que é o homem que ensinará todas as coisas, mas é o Espírito Santo. Portanto, é ele que vai ensinar todas as coisas. Em João 15, no versículo 26, Jesus diz sobre o Espírito Santo: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Portanto, o testemunho de Jesus é por meio do Espírito Santo. Ainda em João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Quem recebeu o que é de Jesus? O Espírito Santo. Ele vai glorificá-lo. Ele é que vai falar tudo o que tiver ouvido. Ele sabe todas as coisas de Deus. Ele conhece todas as coisas de Deus. Portanto, você está aprendendo com o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Note no livro de Atos que receber o Espírito Santo é algo que marca a existência da igreja. Quando os gentios o receberam, quando os judeus o receberam, então veio à existência o povo do caminho, daqueles que eram chamados de o povo do caminho no princípio. Não é de se admirar a corrupção que há em nossos dias. Alguns pregam e ensinam que o Espírito Santo está cobrando algo dos crentes para que haja bênção. Alguns ensinam que o Espírito Santo aprova a igreja dividida contra si mesma. Jesus diz que a casa dividida
termina em ruína, ela desaba, ela cai. Portanto, se somos sinceros, se temos uma fé verdadeira, nós vamos nos perguntar e olhar para nós mesmos que somos o templo do Espírito Santo. Perceber o lugar dele entre os nossos pensamentos, nos nossos corações. Qual é o lugar que o Espírito Santo tem dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, no meio dos seus pensamentos? Ou então, como diz Provérbios, há caminhos que você pensa que dá em vida, em alegria, em paz, mas são caminhos de morte. Portanto, o único caminho que nos leva ao Pai é Jesus. Jesus nos enviou o Espírito. E andar no Espírito, ouvir a voz do Espírito, ouvir o que o Espírito diz à igreja, a cada um de nós, ter comunhão com Ele, como diz o testemunho do apóstolo. A nossa comunhão é com o Pai, seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão é no Espírito Santo. Louvamos ao Senhor pela sua palavra. O que vale? A opinião do homem ou a palavra de Jesus? O que parece bem a você? O que você pensa ou o que o Espírito Santo pensa? A sua própria palavra ou a palavra do Espírito Santo? Como diz em Atos, pareceu bem a nós? Não, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo deve ter a primazia. Ele que traz todo o poder de Jesus, todo o poder de Deus para a nossa vida espiritual, para sermos uma nova criatura e andarmos em novidade de vida. Aprendamos com Ele. Amém.